poder te amar. Se uma lágrima cair no meu olhar, não leve a mal. É o meu coração querendo te encontrar. Me lembro bem a primeira vez que te olhei. Nos teus olhos eu encontrei ternura e amor, como eu nunca vi igual. Do céu, uma estrela então brilhou e eu escrevi um verso de amor para o seu coração. meu amor é muito mais do que eu podia imaginar. Agradeço a Deus o poder te amar. Se uma lágrima cair do meu olhar, não leve a mal. É o meu coração querendo te encontrar. Fala galera, estamos aqui para mais um dia de conferência Quem Ama Espera. Nós estaremos aqui conversando mais sobre sexualidade, sobre a nossa vida cristã, como nós procedemos. E queria pedir a você que estivesse compartilhando com seus amigos, para que mais pessoas possam participar e entender também a cultura do Reino de Deus. Bom, eu gostaria de começar lendo Tito 2, no versículo 6, que diz assim: da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Nós estaremos falando sobre isso, sobre a prudência, sobre tudo que ocorre na vida cristã e também relacionado a namoro, a casamento, a tantas outras coisas da nossa vida. Portanto, eu já gostaria de que vocês estivessem orando, prestando atenção em tudo que vai ser dito aqui, para que vocês não percam nada. E também lembrar que amanhã nós teremos mais uma palavra aqui, então aproveite esse momento e compartilhe para todo mundo. Gostaria de chamar já aqui o Mateus, o nosso preletor da noite, ele que veio lá de Divinópolis, é pastor na Igreja Batista Graça e Paz. Ele veio juntamente com sua esposa Amanda, e eu gostaria que vocês estivessem de olhos fechados, abaixo da sua cabeça agora. Nós vamos orar para que ele traga a palavra de Deus a nós. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, Pai, que nós estamos aqui, te pedir, Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida do Mateus, que o Senhor traga, Pai, a palavra do teu coração na vida dele, Pai, para que ele possa passar da melhor maneira para nós, Pai. Te pedimos, Pai, que esse momento que nós vamos ter, Pai, essa noite aqui, qualquer coração, Pai, seja tocado, Pai, e iluminado pela tua vida, Pai, pelo Senhor, para que essa cultura do reino de Deus, Pai, no sentido de relacionamentos, venha alcançar várias e várias pessoas, Pai, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, bro. E aí, galera? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tempo especial estar aqui com vocês em Valadares. Eu queria mesmo era poder olhar para vocês e estar com vocês presencialmente, mas já combinei com o pastorzinho, pastorzinho que eu estou sabendo que você chama ele aqui. Eu já combinei com o pastorzinho que nós vamos estar juntos em breve e a gente vai celebrar o Senhor juntos. Quando tudo isso passar, e vai ser bom demais. E eu quero já agradecer toda a recepção que vocês estão tendo com a gente. Um tempo assim fantástico. Deus tem nos abençoado muito aqui em Valadares. Claro que a gente fica um pouco limitado nesse momento, que a gente está vivendo isso no mundo inteiro, mas
cara, que legal é estar aqui com vocês. E eu quero agradecer muito por essa recepção, pelo carinho que vocês estão tendo comigo e com a minha esposa, que amanhã, inclusive, vai estar com a gente aqui no Flux Talk. E aí você vai ter a oportunidade de perguntar para a gente algumas coisas e a gente vai conversar a respeito sobre relacionamento. E ela vai falar se realmente isso tudo que eu estou falando aqui é verdade ou não na vida dela. Mas, bom, a gente está falando hoje, né, sobre namoro, sobre sexualidade, sobre casamento. E eu queria que a gente iniciasse esse tempo aqui relembrando um pouquinho do que a gente falou ontem. Ontem a gente explicou com muita clareza que Deus deseja que a gente sempre tenha um relacionamento verdadeiro baseado no amor. E esse relacionamento, ele é muito mais do que simplesmente o encontro de duas pessoas, mas ele tem como base a vida que Deus deseja que a gente viva, o relacionamento verdadeiro com Jesus. E é por isso que todas as vezes que a gente fala sobre quem ama espera, nós estamos falando na realidade de quem ama vive um relacionamento verdadeiro com Jesus. E hoje a gente vai ter um tempo especial de falar sobre esse namoro que Jesus quer que a gente tenha, sobre tudo isso que a gente tanto ouve falar na igreja, se isso realmente é assim na palavra de Deus. E eu quero que a gente pense hoje em alguns textos. Em primeiro lugar, quem ama espera. Mas espera o quê? Espera um momento? Existe um tempo certo? Existe a hora adequada da gente falar, eu vou namorar, é agora, esse é o momento. Bom, quem ama espera, na realidade, um momento adequado. A gente vai falar um pouco disso depois. Mas hoje, que nosso coração esteja guardado pelo Senhor, para a gente entender algo importantíssimo. Só podemos esperar se for no Senhor. Ontem nós encerramos assim. A nossa esperança de um bom relacionamento, ela não está exatamente em que eu posso fazer para ter um namoro adequado. Mas essa esperança, ela tem que estar sempre no Senhor. Falar de quem ama espera, para mim, é algo adequado, porque eu vivo um relacionamento com a minha esposa já há 10 anos. E é engraçado você pensar, então eu esperei um tempo certo. Quantos anos você tem para você falar que esperou? Bom, eu comecei a namorar, eu tinha 16 anos. Mas para mim era o momento adequado, porque eu já trabalhava, eu já tinha meu sustento, eu já tinha como me manter, e eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Mas para muita gente, na minha idade, quando eu comecei a namorar, com 16 anos, essa pessoa não vai ter a maturidade suficiente para ter. E olha, cá entre nós, minha esposa está aqui, ela está confirmando tudo. É muito difícil você começar a namorar tão cedo assim. E olha, se a gente tivesse esperado um pouco, se a gente tivesse talvez tido um tempo maior de preparo, a gente teria tido muito menos dor de cabeça no momento, em todo o relacionamento. Te digo por quê. Nós começamos a namorar, eu tinha 16, ela tinha 15. E a gente estudava na mesma escola, né? Tá captando aí, irmão? A gente estava na mesma igreja, né, irmão? E eu já tinha tido um relacionamento antes. Eu tinha tido um relacionamento e eu achava que esse relacionamento era algo de Deus. Eu tinha 14 anos, meu irmão. E eu penso que esse relacionamento me ensinou muito, mas ao mesmo tempo não era a vontade de Deus para mim. E eu, falando disso, nós namoramos, eu e a Amanda, minha esposa, dos 16 até quando eu tinha 22. Então, foram bem aí 6 anos de namoro. 6 anos pelo menos de namoro. 6 anos, meu irmão, você faz coisa demais. Você faz uma faculdade e meia. Se for medicina, você faz medicina. Mas quantas coisas nós vivemos nesses 6 anos? Nós amadurecemos juntos.
Amanhã a gente vai ter um tempo para a gente contar alguns casos que a gente viveu. Quantos problemas nós tivemos, mas quantas bênçãos também. O que a gente precisa entender é que namoro é talvez uma das decisões mais importantes, talvez não, é a decisão mais importante que eu tenho que tomar. Porque com quem eu vou me relacionar, com quem eu vou ter uma possibilidade de intimidade, com quem eu vou me deixar conhecer, essas pessoas que começam a namorar muito cedo, como eu mesmo namorei, elas estão sempre sujeitas a dificuldades que elas poderiam ter um pouquinho mais de maturidade para viver. E aí é que está o negócio. Em que nível eu estou? Eu posso hoje, através do que eu já experimentei na minha vida, embarcar, ingressar num relacionamento. Eu já estou maduro o suficiente para experimentar um relacionamento? Ou será que eu podia esperar um pouquinho mais e talvez ter um pouco mais de maturidade para viver esse processo na minha vida? Eu quero passear por alguns textos bíblicos e mostrar para você algumas verdades sobre o namoro. Muita gente já me perguntou, pastor Mateus, a Bíblia tem um versículo chave sobre namoro? Ela fala essa palavra namoro? Bom, ela não fala essa palavra namoro, não existe na Bíblia, não existe. Mas tem um texto na Bíblia que para mim é o texto chave a respeito do namoro, que é o texto de Provérbios, no capítulo 30, versículo 18 e 19. Para mim, esse é o texto mais importante da Bíblia a respeito de namoro. Diz assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há 4 que eu não entendo. Primeira, o caminho da águia no céu. O que a águia tem a ver com o namoro? Vai escutando aí. O caminho da cobra na rocha. Estou chamando a namorada de cobra? Estou não, irmão. Vai escutando. O caminho do navio no meio do mar. E por último, o 4, o caminho do homem com uma moça. O caminho do homem com uma moça. A gente precisa aprender que todos esses exemplos que o sábio aqui de Provérbios, o rei Salomão, está nos dizendo, tem a ver com pureza. Tem a ver com pureza. Primeiro porque o caminho da águia no céu não deixa rastro. Quando você vê um passarinho no céu, você vê ele passando, mas não há indícios no ar que ele passou por ali. Não deixa marca. Quando você vai pensar talvez num avião de esquadrilha da fumaça, ele deixa fumaça, ele deixa um marco. Aí você vê o que ele passou, você viu que ele passou por ali. Mas uma ave, uma águia, ela passou, você nem sabe que ela passou por ali. A mesma coisa acontece com a cobra na rocha. Porque quando a cobra passa pela rocha, ela não deixa marca. Se ela passa pela areia, você vê a pegada dela ali. Não é como se a cobra tivesse pegado, né, irmão? Mas você vê a marca dela ali. Mas na rocha não. O caminho do navio no mar. Quando você vai olhar o navio no meio do mar, ele deixa ali umas bolhas, mas depois as bolhas passam. E você não viu que ele passou por ali. E o caminho do homem com uma moça precisa ser, assim como a águia no céu, a cobra na rocha e o navio no mar. Um caminho que não deixa marca. Um lugar que a gente vê uma pureza de sentimento muito grande. Primeira coisa que eu queria que a gente aprendesse hoje é que o namoro não deixa marca. O namoro não deixa nenhum tipo de marca, porque o namoro tem como fundamento a pureza. O namoro não é um lugar de eu buscar uma saciedade sexual.
Eu não posso olhar no namoro para a pessoa que eu estou me relacionando com o objetivo de aproveitar do corpo da pessoa, do beijo da pessoa. Você pode beijar no namoro? Pode, irmão. Beija, beleza, tranquilo. Mas quando isso passa a ser o fim e não o meio, a gente começa a ter alguns tipos de problemas. Porque eu vou me relacionar com a pessoa apenas para usá-la, para ter um momento de satisfação pessoal. E o namoro não é o lugar de deixar marcas. O namoro é um lugar de pureza, é um lugar da gente entender que a pessoa com que eu me relaciono não é um objeto. Ela é uma pessoa amada por Jesus, assim como eu também sou amado por Jesus. Lembra de ontem, quando a gente falou que o relacionamento com Jesus é a base para qualquer relacionamento humano? Se eu uso a pessoa, tanto sexualmente, tanto no relacionamento, que não tenha sexo, mas que tenha sim algum tipo de aproveitamento, se eu uso essa pessoa, o meu relacionamento não tem base em Jesus, mas sim na carne, nas minhas vontades, nas minhas prioridades. E não é isso que Deus quer para nós. A principal marca que o namoro deixa é a pureza. Pureza tanto sexual, tanto de relacionamento, tanto de conversa e de intenções. Muita gente me fala: pastor, eu tenho um relacionamento aberto com a minha namorada, mas em momento algum eu quero usá-la, eu simplesmente quero aproveitar o momento. Namoro não é um lugar de você aproveitar o momento. Namoro não foi feito para você ser feliz com a pessoa. O namoro é o lugar de você ser feliz, independente do que o outro vai fazer. Vou explicar isso melhor. Muita gente me falou assim: pastor, eu quero namorar porque eu entendo que aquela pessoa vai me fazer feliz. Então eu quero te dizer, se você não é feliz, não namore com essa pessoa. Porque muitas vezes a gente vai e entra num relacionamento com o objetivo de fazer com que a minha vida seja mais feliz e mais satisfeita. Quando, na verdade, se eu entro com um relacionamento com essa intenção, a chance de eu fazer a pessoa triste é muito maior, porque eu entro com a motivação errada. Eu não posso entrar num relacionamento pensando que a pessoa precisa me fazer feliz. Eu preciso ser feliz para que ela seja feliz comigo. Por isso é importante que a marca que o namoro deixa não é a falta da pureza sexual apenas. A marca do namoro verdadeiro é pureza de intenção. É um namoro que não deixa marcas no modo de falar, no modo de agir. É um namoro com intenções puras. A segunda coisa que eu aprendo a respeito de namoro na palavra de Deus, na realidade está lá em Eclesiastes no capítulo 9. Eclesiastes no capítulo 9, versículo 9, me ensina que o namoro tem um objetivo. E aqui Salomão também vai dizer assim, 9:9, Eclesiastes 9:9. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque essa é a parte que lhe cabe nessa vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Sabe qual que é o objetivo do namoro? O objetivo do namoro é você conhecer a pessoa que você quer amar, que você quer viver ao lado dela. Porque não adianta, a gente ter diversas experiências com pessoas diferentes, se todas essas experiências vão me frustrar. Antes de ter essas experiências, eu te aconselho a conhecer as pessoas. O objetivo central do namoro, muitas vezes a gente fala que o objetivo central é o relacionamento, é você conhecer a pessoa. Mas eu penso que para a gente entrar no namoro, eu preciso conhecer primeiro.
quem eu quero me relacionar. Eu preciso entender que para aproveitar a vida com a pessoa que eu amo, o texto bíblico fala a mulher que eu amo, mas independente, se você for mulher, você pode colocar aqui, aproveite a vida com o homem que você ama. Para a gente aproveitar a vida, assim como a Bíblia nos ensina, eu preciso ter um objetivo de vida. E o objetivo central do namoro, na realidade, não é conhecer um ao outro, mas sim se preparar para que o nível de intimidade em breve cresça. Provérbios 4, no versículo 23, ensina a gente que a gente precisa guardar o coração. Quantas vezes nós damos o nosso coração de uma forma tão dada, tão boba, a qualquer pessoa, a qualquer um que passa na nossa vida. Eu dou o meu coração, eu deixo a pessoa fazer o que quiser comigo, porque essas pessoas não têm um objetivo no namoro. Quando eu conheço a pessoa que eu me relaciono, eu começo a entender que eu estou dando o meu coração, estou entregando o meu coração para alguém que vai me fazer bem e não vai fazer o mau uso do meu coração. Ontem a gente falou sobre abuso, né? Muitas vezes as pessoas usam mal, abuso é usar mal aquilo que Deus criou que é bom. À medida que a gente conhece, e a gente começa a ter níveis de intimidade. E o namoro é um lugar onde eu não posso usar dele para criar um nível de intimidade que eu não devo ter. Eu conheço primeiro, eu começo a me relacionar com aquela pessoa, eu conheço a família, para que aí sim eu tenha níveis maiores de intimidade e de compromisso. Eu começo a me comprometer com aquela pessoa até que eu me dou por completo. E isso acontece no casamento. Então o namoro tem um objetivo. Ele tem um progresso, uma caminhada, uma carreira. Namoro não é para eu usar a pessoa. Não é para eu aproveitar dela. Mas para que eu possa cumprir esse objetivo. 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele vai falar algo muito importante. Paulo não era um cara casado, e ele não tinha experiência com casamento. Mas ele diz algo fantástico a respeito disso. Ele fala, se não conseguem se dominar, casa, porque é melhor casar do que se arder em desejos. É melhor você entender que o namoro, o relacionamento, tem como objetivo o casamento. Terceiro lugar, eu digo que para um namoro dar certo, a gente aprende na palavra de Deus que ele precisa ter uma base. E aqui, eu não estou vendo muito bem aqui, não sei se talvez a gente pode pegar um tripé desse aqui, editor. A produção vai pegar um tripé desse aqui, e a gente poder aprender um pouco sobre isso. Eu quero aqui mostrar para você esse tripé aqui. Esse é um tripé de câmera. Um tripé, simplesmente um tripé de câmera. Mas eu queria dar um exemplo a respeito desse tripé aqui. Porque eu digo que um namoro, para ele dar certo, ele precisa de um tripé. Um tripé do relacionamento. Primeira coisa, se você tira um desses pés aqui, o namoro está fadado a cair. Se você não tem uma das características que eu vou dizer aqui, é bem provável que esse relacionamento vai dar errado. Mas se ele tiver com os 3 pés firmados na base, e eu chamo sempre a base de Jesus, você pode ter certeza que esse namoro pode caminhar e progredir sempre para o objetivo, que é o casamento. Mas se tiver faltando um, vai cair. Primeiro lugar, para o namoro dar certo, ele precisa ter, as duas pessoas precisam ter o mesmo Deus.
O mesmo Deus. Segundo pé que a gente poderia chamar o pé do tripé do relacionamento, é que as pessoas precisam ter objetivos de vida iguais. Então, olha, o primeiro pé é o mesmo Deus, segundo pé, objetivo de vida. E o terceiro pé do tripé é sustento financeiro. Você precisa sustentar financeiramente o seu relacionamento. Então, o mesmo Deus, os mesmos objetivos de vida e uma base financeira para você conseguir fazer o que você precisa fazer. Se você não tiver uma dessas coisas, é bem provável que o seu relacionamento vai dar errado. Existem textos bíblicos que mostram para a gente esse tripé do relacionamento. Mesmo Deus, planejamento de vida, sustento financeiro. Amós, no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: como andarão juntos, como dois andarão juntos, se não estiverem de acordo? E se o nosso planejamento de vida estiver totalmente errado? Uma pessoa quer ficar quietinha dentro de casa, a outra quer sair conhecendo o mundo. Planejamentos de vida errados, diferentes. Uma pessoa é doida para ir lá para os Estados Unidos, Valadares, né? Lá para os Estados Unidos, quer ir para os Estados Unidos, quero viver minha vida lá. Quero viver minha vida lá. E a outra, não, eu quero criar minha vida aqui, eu quero continuar aqui, eu quero permanecer aqui. Objetivos de vida diferentes. Como é que um relacionamento desse vai para frente? Como é que os dois vão andar juntos se não estão de acordo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que para um namoro dar certo, ele precisa ter planejamento de vida. O namoro, como eu disse aqui, ele não é para conhecer, você já entra no namoro conhecendo a pessoa. Se você está namorando para conhecer, é bem capaz de você ter surpresas aí ao conhecer a pessoa. Mas aí, como eu disse, você já entrou no namoro, você já conhece a pessoa, você já sabe o que ela pretende. Você já sabe o que ela quer da vida. Você já sabe o planejamento de vida dela. Se você entrar num relacionamento com uma pessoa que tem um planejamento de vida totalmente diferente do seu, você já entra correndo o risco desse namoro dar errado. A segunda coisa que eu acho maravilhoso é o sustento financeiro, que está lá em Gênesis, no capítulo 2. Quando a Bíblia ensina para a gente um texto muito específico sobre casamento. Ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Versículo 24. Por isso o homem deixa o pai e a mãe, se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Gente, olha o que Deus está ensinando. Ele está ensinando a importância de um rompimento. Então, significa um rompimento financeiro. Olha só, eu não dependo mais do meu pai e da minha mãe, por isso eu deixo o meu pai e a minha mãe e vou me unir à mulher. Ah, pastor, mas você está falando de namoro, você não está falando de casamento. Eu sei disso. Só que tem gente que quando namora, não consegue nem pagar o lanche depois do culto, irmão. Já parou para pensar nisso? O hambúrguer que você vai comer depois do culto, que vai pagar o seu pai? A namorada é sua ou é dele, irmão? Meu pai dizia isso para mim. Então, como é que a gente vai sustentar um relacionamento? É baseado no que o meu pai e minha mãe me dão ou no meu trabalho, no meu sustento? Sabe por quê? Isso é muito importante. Porque o namoro, como eu disse, tem esse objetivo do casamento. Se eu não consigo pensar nisso antes, se eu não tenho como objetivo casar com essa pessoa, eu não preciso nem pensar em namorar. Porque vai dar errado. Porque vai dar errado. O sustento financeiro, claro que você não precisa ser rico, dono de posses, rei do gado. Não, não precisa. Você não precisa ser o rei do gado para namorar, irmão. Mas você precisa, na realidade, ter uma mínima condição.
sustentar você mesmo. E começar, sim, a batalhar pelo relacionamento cada vez mais, né, para que o seu relacionamento tenha mais nível de intimidade, de compromisso, para que você case. Mas se você não tiver um sustento financeiro, quando chegar no casamento, é bem provável que você nunca tenha conseguido romper com a sua família. Não romper o relacionamento no sentido de não conversar mais, mas essa necessidade de depender financeiramente. Então, um namoro que não se sustenta, é muito provável que esse namoro não vai para frente. Então, tenha um planejamento de vida, tá? Converse com a pessoa para ver se o relacionamento é o mesmo, se vocês têm objetivos iguais. Tenha um sustento financeiro, ou seja, esse sustento, ele vai dar um norte para vocês. E por último, o mais importante pé do tripé, o mesmo Deus. 2 Coríntios, no capítulo 6, ensina a gente algo fantástico. Paulo também, ensinando a gente sobre relacionamento. 2 Coríntios 6. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade, que aliança pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse. Meus irmãos, galerinha de Jesus, a parada é o seguinte: se a gente não tem o mesmo Deus da pessoa que a gente quer relacionar, é muito provável que o nosso relacionamento vai dar errado. É bem provável que o relacionamento vai estar fracassado em pouco tempo. Mas aí você me fala, pastor, eu conheço alguém que começou a namorar, e no namoro com a pessoa que não era crente, a pessoa converteu, virou de Jesus agora, está firme na igreja. E aí, pastor? O que você me diz a respeito disso? Bom, eu digo, eu também conheço. Eu conheço pessoas que começaram a namorar, e no decorrer do namoro, essas pessoas deram certo. Mas eu vou te contar que eu conheço muito mais casos de pessoas que começaram a namorar com alguém que não tinha fé em Jesus Cristo. E essas pessoas se desviaram da fé. Essas pessoas passaram a ter dificuldade no relacionamento, a pensarem diferente, a discordarem profundamente de assuntos básicos. E aí sim, o namoro foi cada vez mais atrofiando até que ele acabasse. Conheço também gente que ignorou esse pé do tripé. Tinham o mesmo planejamento financeiro. Tinham sim planejamento de vida, mas não tinham o mesmo Deus. Mas foram seguindo. Foram seguindo. E em algum momento da vida, o tripé caiu. Porque ele pode não cair agora, meu amigo. Mas quando cair, a queda é feia. Eu vi gente tendo que enfrentar um divórcio lá na frente de um relacionamento que não devia nem ter começado. Eu vi pessoas se submetendo a situações tão difíceis, em momentos em que não precisava nem ter começado um relacionamento, se tivesse sido orientado. Paulo está ensinando a gente que a gente precisa ter comunhão com o Senhor. E quando a gente se põe em julgo desigual com alguém, com uma pessoa que não tem o nosso Deus, o mesmo Deus que a gente, essa pessoa vai passar a ter prioridades diferentes, vai relativizar o pecado, não vai se importar com o que você está pensando a respeito do Senhor. E aí eu te pergunto, que tipo de relacionamento isso vai virar? Você talvez conhece alguém, como eu também conheço muitas pessoas,
que começaram a namorar, tendo o mesmo Deus, e a pessoa que tinha o Senhor apostatou da fé, largou a fé. Não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Deus. E aí eu te pergunto, é isso que você quer para a sua vida? Porque a probabilidade disso dar errado é muito grande. E olha, tem o contrário também. Tem gente que acha que só ter o mesmo Deus é bom. Aí vai traçar o perfil lá, o perfil. Ah, eu quero um homem crente, eu quero uma mulher crente, temente a Deus. Não precisa ser bonito não, se for de Jesus tá bom, né? Tem gente que fala isso, né? Na hora do desespero, né, irmão? Que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora, né? Tem o mesmo Deus e acha que dá certo. Não dá certo. Porque precisa ter uma completude de planejamento de vida, sustento financeiro e por aí vai. Eu já insisti num relacionamento uma vez, em que nós tínhamos apenas o mesmo Deus. Plano de vida totalmente equivocado, diferente. Sustento financeiro nenhum, eu era adolescente. Nem trabalhava. Porque quando eu comecei a namorar a Amanda, e eu tinha 16 anos, eu trabalhava. Eu pagava o lanche depois do culto. Eu pagava. O cinema, pagava. Porque havia um sustento financeiro, um projeto disso. Então o namoro precisa ter uma base, gente. Não se ponha em uma situação que você não vai conseguir sair. Não se ponha em julgo desigual com alguém que não quer os mesmos objetivos que você, com alguém que não tem o mesmo Deus. A Bíblia ensina que sociedade há entre a justiça e a iniquidade. Que comunhão existe entre luz e trevas. Jesus te chama para que você seja luz. Mas é luz em meio às trevas e não uma luz com comunhão com as trevas. Quando se falta algo nesse relacionamento, é bem provável que esse relacionamento dê errado. Por isso, gente, eu digo a última coisa, a quarta coisa que o namoro precisa ter. O namoro precisa ter um Espírito Santo. O namoro precisa ser santo. E quando ele é santo, ele tem em si, em sua base, o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus ensina a gente mutualidade. O Espírito Santo não gosta desse negócio de parcialidade, em que um faz e o outro não. Pelo contrário, o Espírito Santo ensina a gente a fazer coisas mútuas, mutualidade. Eu faço com você, você faz comigo. Por isso a Bíblia é cheia de referências de uns aos outros, porque o Espírito Santo ensina a gente mutualidade. Se o namoro tem mutualidade, ele tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo gera essa mutualidade. Quantas vezes a gente leu, por exemplo, em João, no capítulo 13, versículo 34, Jesus ensinando para a gente, o novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Jesus está ensinando a gente a amar um ao outro. E tem muitas vezes a gente entra num relacionamento em que um ama e o outro não. Mas se esse namoro tiver o Espírito Santo, vai haver mutualidade. Vai haver acolhimento, vai haver cuidado, porque em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 25, Paulo ensina a gente a cuidar uns dos outros, e também a suportar uns aos outros. Mas não é um suportar de eu ter que aguentar minha namorada, não, é dar suporte, eu ajudar. Tem gente que vive um relacionamento baseado no egoísmo, e não baseado no Espírito Santo. Por isso a gente precisa entender que o Espírito Santo ensina a gente a viver uma vida de ajudar um ao outro, né? De estar dando suporte um ao outro, de ajuda um ao outro. Uma das características que eu mais amo na minha esposa, ela está aqui, eu já falei que ela está aqui, é que ela é uma incrível ajudadora. Ela me ajuda em tudo. Isso não faz dela estar no segundo plano na relação. Pelo contrário, tudo que a gente faz junto. Se eu preciso fazer algo no ministério, ela está comigo.
Se ela precisa que ajude em alguma coisa na casa, eu estou com ela. A gente fica o dia inteiro junto e a gente não acha ruim, sabe por quê? Porque o Espírito Santo que habita em mim, habita nela e gera na gente comunhão. Gera na gente mutualidade. O mesmo amor que eu sinto por ela sente por mim. O mesmo cuidado que eu tenho por ela cuida de mim de volta. E eu queria tanto que você tivesse um relacionamento assim também. Um relacionamento de cuidado um com o outro. De verdade, sabe por quê? Porque Paulo também ensina que a gente não deve mentir uns aos outros. Ensina que a gente precisa, pelo contrário, confessar uns aos outros. No meu relacionamento com a minha esposa, desde o namoro, nós temos essa rotina espiritual de orar junto, de confessar, de sempre falar a verdade. E uma coisa que eu sempre digo para minha esposa, quando a gente se machuca, quando às vezes a gente dá algum problema, alguma rusga aí, e tem um problema, a gente se perdoa, porque a Bíblia ensina a gente a perdoar. E aí, todas as vezes que eu preciso pedir perdão para ela me responde o que eu também respondo para ela quando ela me pede. Eu digo, o perdão está implícito na relação. Quando a gente começa a relacionar, o perdão é a base do relacionamento, porque o Espírito Santo que habita em mim é fruto do perdão de Deus sobre a minha vida. E se o Espírito Santo me perdoou dos meus pecados, se Jesus me perdoou e o Espírito Santo habita em mim, eu preciso entender que eu também posso e devo perdoar a pessoa com quem eu me relaciono. Por isso, no relacionamento, não é pesaroso, não é pesado, porque quando alguma coisa acontece no relacionamento, eu perdoo, porque o Espírito Santo que habita em mim me perdoou. E é essa humildade que a gente precisa ter no relacionamento. Eu quero terminar aqui, dizendo que esse Espírito Santo que habita em nós, e é algo fundamental no relacionamento, no namoro, ele gera na gente fruto do Espírito, uma mudança de caráter. Eu que não era amoroso, eu passo a ser amoroso. Eu que não perdoava, eu passo a perdoar. Eu que não era fiel, agora eu sou fiel, porque o Espírito Santo produz em mim mudança de caráter. Eu que não era humilde, eu era soberbo. Hoje eu tenho humildade suficiente para me sujeitar. E a Bíblia ensina a gente que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. E olha, não é só a esposa que precisa ser submissa não, tá? Não é só a mulher que precisa ser submissa não. A Bíblia ensina que as esposas precisam se sujeitar aos maridos, mas o marido precisa sujeitar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. E essa humildade no relacionamento, ela não acontece de uma hora para outra. Ela acontece com um relacionamento com o Espírito Santo. Você quer ter um namoro abençoado? Você quer que Deus cuide dessa área da sexualidade, do relacionamento? Você sempre sonhou em ter um casamento, de ter alguém para se relacionar? Eu quero te dizer, você precisa começar agora a orar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele prepare para você essa pessoa. Eu fui ensinado desde muito novo, pela minha mãe, a orar pela pessoa que eu queria casar. Eu lembro de, aos 11 anos, eu sentar com a minha mãe na sala da minha casa e falar: mãe, eu sou feio, eu não vou casar com ninguém, ninguém vai querer ficar perto de mim. E ela falava: filho, em primeiro lugar, você é lindo. E eu acreditei, coitado de mim, né? Mas filho, se você quer um relacionamento, desde já, aos 11 anos, você vai orar. Você vai pedir a Deus para que Ele cuide dessa área para você.
Desde então, eu orei. Eu lembro que aos 13, 14 anos, eu comecei a me relacionar com pessoas, a tentar pular a parte da oração, a tentar pular esse conhecimento que eu devia ter primeiro, e eu começava a entrar de cabeça em todos os relacionamentos. Conheci uma menina, eu achava que era com ela que eu ia casar, e me decepcionei muito com isso. Achei que a pessoa da minha vida estava longe da minha casa, longe da minha realidade, e eu só fui completo. A minha oração ao Senhor, que eu fiz lá aos 11 anos, ela foi respondida aos 16, quando eu olhei para o lado, irmão. E não quando eu procurei longe. Porque quando eu olhei para o lado, eu vi uma pessoa fantástica, que desde criança estava comigo, que era minha esposa. Por isso eu te digo, você quer que Deus cuide da sua área? De relacionamento, de namoro, de sexualidade, o seu casamento, você quer que Deus faça isso? Então não tente fazer isso para Deus. Se você quer que Deus cuide disso, deixe Deus agir na sua vida. Quem ama espera, porque espera no Senhor. Quem ama espera, não é na minha atitude, não é na consequência dos meus atos, mas espera o agir do Senhor na nossa vida. Por isso ele precisa ter comunhão com o Espírito Santo. E eu quero orar por você aí na sua casa. Quero orar por você, que talvez durante muitos anos, ou muito tempo, não precisa ser anos, enfim, tem carregado uma mágoa no seu coração, tem carregado situações difíceis em que você não se perdoa, você não consegue orar a Deus pedindo ajuda nesse sentido, você não consegue ver objetivo de vida, você consegue apenas olhar para uma pessoa do sexo oposto com um olhar de desejo, obscenamente falando, talvez fruto de pequenas situações abusivas que você viveu na sua vida. E eu quero orar para que Deus cure essas mágoas e marcas no seu coração, para que você seja um homem e uma mulher de Deus. E aqui eu digo homem e mulher de Deus, eu não digo aqui simplesmente um adolescente, ou homem ou mulher, adolescente. Não estou falando de faixa etária, estou falando da questão pessoal sua. Você quer ser um homem ou mulher de Deus, e quer que Deus cuide dessa área para você, eu quero orar por você. Porque Deus tem sim um plano para a sua vida. E eu quero orar por você. Senhor, provavelmente, muitos dos que estão me ouvindo agora, têm mágoas no coração. Eu quero pedir em primeiro lugar que o Senhor cure essas mágoas, Deus. Que o Senhor coloque na vida de cada um o perdão do Senhor, que cura, que limpa toda a marca deixada por relacionamentos passados, por situações abusivas. Deus, em nome de Jesus, cura isso. E eu te peço, em nome de Jesus, que cada um possa ter, Deus, bases firmes no Senhor, relacionamento com o Espírito Santo, para que tenha um namoro, uma sexualidade, um casamento abençoado pelo Senhor. Nós cremos que é o Senhor que cuida disso. Por isso pedimos, cumpra em nós Mateus 6, quando Jesus diz, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas Deus acrescenta. Nós queremos buscar ao Senhor e esperar, colocar a nossa esperança no Senhor, para que aí sim o Senhor cuide de tudo, cuide dessas áreas, Deus. Nós nos entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais. Amanhã eu tenho uma palavra específica para os solteiros, rapidinho. Nós vamos conversar aí sobre alguns assuntos, algumas perguntas que vocês já mandaram para a gente. Falando aí, se existe um tempo certo para namorar, se existe aí uma pessoa que Deus preparou, se eu preciso orar antes de namorar. Vamos responder isso tudo amanhã. E eu espero você em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.